Você sabia que um homem entediado no sofá é perigoso? Pois é. E antes que alguém entenda isso de forma errada, eu não estou dizendo que descansar é pecado. Não é sobre isso que eu estou falando, gente. O homem, na verdade, ele precisa descansar, ele precisa dormir, ele precisa recuperar as forças, ele precisa respeitar os seus limites, sim, mas existe uma diferença muito grande entre descanso e fuga, e é justamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Entenda bem, descanso, ele restaura o homem para voltar à função. Já a fuga, ela mantém o homem longe da função. E muitos homens hoje estão descansando, não estão descansando, na verdade, eles estão fugindo. Fugindo talvez no sofá, fugindo talvez no celular, no entretenimento, fugindo também, talvez na própria pornografia, fugindo no silêncio, fugindo na desculpa do descanso. Hoje é o dia 9 da série 21 Dias de Guerra pela Reconstrução Masculina. Nós vamos olhar para um retrato bíblico muito sério. Davi, o rei que ficou no palácio quando era tempo de estar no campo. Certo? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Então, sem mais delongas, eu te peço, antes de ir para o conteúdo, se inscreve nesse canal, tá certo? Compartilha esse vídeo com mais homens, ajuda a difundir essa mensagem com mais pessoas, tá bom? E nós estamos na meta dos 100 não, dos 1.000 seguidores por aqui, nos 1.000 inscritos, na verdade, e já estamos chegando perto. Então, compartilha cada vez mais, se inscreve nesse canal, tá certo? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é que o problema, ele começa antes do pecado visível. Nós falamos já sobre isso, certo? Em 2 Samuel, capítulo 11, a Bíblia diz que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus servos e todo Israel, mas ele ficou em Jerusalém. Todo Israel que eu falo, o seu exército, tá bom? E presta bastante atenção nisso, porque o texto ele não começa dizendo, se você ler esse capítulo também, mais na frente, acontece o relato dele com o adultério que ele teve com Betseba, certo? Mas o texto não começa dizendo que Davi viu Betseba. Não começa dizendo que Davi adulterou, não começa dizendo que ele tentou esconder o pecado, como é uma coisa que ele faz depois. Antes de tudo isso, o texto mostra um rei fora do lugar. Era tempo de guerra, os reis saíram para a guerra, mas havia também uma responsabilidade diante dele como um rei, mas Davi, nosso amado Davi, decide ficar em Jerusalém, decide ficar no seu palácio. E esse detalhe é muito importante para nós homens, porque muitas das vezes a queda visível de um homem não começa com algo tão visível assim. Na verdade, começa com um deslocamento invisível, que eu chamo. Ele ainda talvez não caiu publicamente, mas já abandonou a sua vigilância. Ainda não destruiu sua casa, mas já saiu da sua função. Ainda não cometeu um escândalo, mas já está confortável demais no lugar errado. Davi, ele caiu lá no terraço, sim, quando ele olhou, mas ele começou a perder, na verdade, no palácio. O problema aqui não foi apenas ter olhado, o problema também foi o contexto que tornou possível aquele olhar. Um homem fora da função, ele vira vulnerável. Essa é a questão, esse é o ponto desse nosso vídeo hoje. Um homem fora da missão, fora da vigilância, fora da carga correta que ele precisa levar, fora do campo onde deveria estar, então a tentação, ela não precisa criar tudo do zero. Muitas das vezes ela apenas encontra um homem desocupado naquilo que ele deveria ocupar a sua alma. E tem um homem que não começou, talvez, preso na pornografia, mas começou entediado, sozinho, sem rotina, sem missão e com um celular na mão. E hoje ele encontra-se, sim,
expresso na pornografia. Tem homem que não começou destruindo o casamento, mas ele começou talvez sendo ausente, calado, sendo passivo, evitando conversas difíceis e hoje diz, não, é que não tem mais remédio, não tem mais cura para meu casamento. Tem homem que não começou com uma vida espiritual fria, mas se começou deixando Deus para depois. Um dia de cada vez. E hoje está frio espiritualmente. Porque a questão é que a queda raramente ela nasce de uma vez. Ela cresce, na verdade, em um ambiente interior que foi sendo preparado. E aí onde eu venho falar contigo também sobre o sofá. E quando eu falo sofá, estou falando não estou falando como algo apenas como um móvel, certo? Não é apenas um móvel. O sofá representa o lugar onde o homem se acomoda quando deveria responder. Ou seja, eu estou falando de um lugar simbólico. Pode ser literalmente o sofá, porque às vezes acontece. Sim, às vezes acontece. Mas pode ser também a cama, onde ele passa horas no celular. Pode ser o videogame que virou a fuga. E eu já vi gente, casais tendo muitos problemas, porque o homem não consegue sair do videogame. Certo? Pode ser talvez a rolagem infinita nas redes sociais, pode ser a própria pornografia que é acessada a escondidas, pode ser a procrastinação mascarada de descanso, pode ser o silêncio diante de conversas necessárias, pode ser até a falta de iniciativa espiritual dentro de casa. O sofá é o lugar ah, onde o homem se protege da carga que ele deveria assumir. E aqui é o ponto. Isso é a coisa que nós estamos tratando aqui. Conforto, sim. Missão não permanece neutra. Ele começa a deformar o homem de alguma forma. Agora eu preciso, claro, ser muito justo aqui, porque há homens realmente cansados, sim. Homens sobrecarregados, sim. Há homens precisando ou pressionados por trabalho, pela família, pelo dinheiro, conflitos, ministérios e responsabilidades pesadas, sim. Então não vamos tratar todo o descanso como fraqueza, de forma nenhuma, não. Descanso ele é necessário. O próprio Deus, na verdade, estabeleceu ritos ou ritmos de descanso praticamente. Mas o descanso verdadeiro, ele tem propósito. O descanso verdadeiro, ele restaura o homem para voltar à obediência. Diferente da fuga. A fuga faz o contrário. Ela distancia o homem da própria obediência. O descanso, ele produz clareza. Você descansa muitas das vezes para clarear os seus pensamentos. Já a fuga produz talvez um homem tolo, sabe? O descanso talvez produz organização, certo? Porque você vai lá, organiza aquilo que precisa ser organizado. Já a fuga, ela simplesmente vai adiando as coisas. O descanso fortalece, sim. Já a fuga enfraquece a quem a utiliza. O descanso, ele prepara o retorno do homem para o campo. Mas a fuga faz o homem se acostumar no próprio palácio. Então a pergunta é muito simples. Você está descansando para voltar à função ou está usando o descanso como desculpa para fugir dela? Então eu vou te falar aqui alguns sinais, né? Porque você talvez esteja se perguntando, né? Como é que eu sei se eu estou descansando ou fugindo? Então, existem alguns sinais muito claros que eu vou te falar aqui, certo? Primeiro, você talvez evita a responsabilidade que mais precisa enfrentar. E já vai deixando nos comentários aí, né, com qual talvez desses sinais você mais se vai se relacionando, né, de alguma forma. Talvez, o primeiro, como eu disse, você talvez evita a responsabilidade que você mais precisa enfrentar. Você sabe o que precisa fazer, mas vai adiando. Tem uma conversa difícil, a organização financeira, talvez, a rotina espiritual, o cuidado com o corpo, as decisões no casamento, o pedido de perdão. Você não está sem informação. Você está simplesmente sem enfrentamento, não quer enfrentar aquilo, por isso você vai adiando. Segundo, talvez seja a que você busca alívio
mas não restauração. Tudo que você faz é para anestesiar você por um tempo. E você usa a tela, você usa a comida, você usa prazer, você usa sono excessivo, conteúdo vazio, simplesmente para dizer, gente, eu preciso do descanso, então você vai lá. Mas não é um descanso, você está fugindo, você está se anestesiando temporariamente. Mas depois você continua do mesmo jeito. E isso não é descanso. É fuga com aparência de descanso, sim. É sério, talvez você se irrita quando alguém chama você à responsabilidade. O homem, fora de função, ele não gosta de ser lembrado do campo. Ele reage, ele justifica, ele se ofende de alguma forma. Ele diz que ninguém entende a sua pressão. Ele diz que está cansado, ele diz que foi. Que depois ele resolve. Mas no fundo, ele sabe, você sabe, que existe algo que você está evitando. Quarto, talvez seus objetivos ficam mais, na verdade, seus desejos ficam mais fortes, certo? Quando a sua missão ela vai ficando mais fraca. Isso é muito sério, gente, porque quando o homem abandona a missão, desejos descontrolados, desordenados ocupam um espaço. A alma humana, ela nunca fica vazia. Se ela não for ocupada por propósito, por vigilância, por responsabilidade, ela será ocupada por distrações, por fantasias e consumo excessivo. E por último, sua casa, ela sente essa ausência mesmo quando você está fisicamente presente. Do que eu estou falando? Você está em casa, mas não está conduzindo. Está perto, mas está indisponível. Está no ambiente, mas sem presença emocional, espiritual e prática. E aí onde eu falo, o homem que acha que estar fisicamente presente é suficiente, não dá. Sabe por quê? Porque sua função ela exige mais do que ocupar o espaço. Sua esposa não precisa apenas de um corpo dentro de casa. Seus filhos não precisam apenas de alguém que sente no sofá. Sua família, ela precisa de presença, de direção, de responsabilidade e exemplo. E eu vou te falar brevemente sobre a passividade masculina, certo? Porque essa passividade masculina quase nunca aparece como uma rebeldia, tá? Nem sempre ela aparece como alguém que está dizendo: eu não vou mais obedecer, eu não quero mais obedecer. Muitas das vezes ela aparece de uma forma muito suave. Lembra que a gente falou sobre o homem acostumar a usar palavras mais suaves para chamar os seus pecados, as suas brechas, certo? Então muitas vezes aparece dessa forma a passividade. Ah, depois eu vejo, deixa para depois. Agora não é o momento certo, sabe? Estou cansado, eu não quero conflito, eu não sei nem por onde começar. Isso talvez não é tão urgente. Alguém vai resolver. A passividade, ela usa frases suaves, mas os seus frutos, eles são duros. Ela deixa a esposa sobrecarregada, ela deixa filhos sem direção, ela deixa o corpo adoecido, a vida espiritual seca, ela deixa as finanças desorganizadas, ela deixa a casa sem iniciativa, gente. Por isso, não trate a sua passividade, homem, apenas como um traço de personalidade. Talvez não seja só o seu jeito, talvez seja o abandono da sua função de fato. E aqui talvez seja a frase central para nós hoje. Homem fora de função, ele vira presa dos próprios desejos. Quando ele não tem direção, qualquer prazer vira outro, vira rota para ele. Quando ele não tem missão, qualquer estímulo vira chamado. Qualquer desejo vira ordem quando ele não tem disciplina. Quando ele não tem vigilância, qualquer ocasião vira perigo para ele. Porque função não torna um homem imune à tentação, mas função ordena a vida do homem. Um homem que sabe o que ele deve estar levando, onde ele deve estar e quem deve responder pela vida dele, ele vive com mais lucidez. Porque o homem sem função, ele fica disponível demais para a própria carne. E esse é um grave perigo.
certo? Então, pergunta para você, onde você está sentado enquanto você deveria estar no campo de verdade? Quero, agora eu quero trazer isso para você pensar, analisar. Onde você está sentado enquanto você deveria estar no campo? Talvez seu campo seja a sua vida espiritual. Você sabe que precisa retornar à oração, à palavra, à disciplina, mas você segue adiando aquilo. Não sei, talvez seu campo seja o seu casamento. Você sabe que precisa conversar, pedir perdão, ouvir melhor, liderar com serviço, mas escolhe silêncio e distância. Não sei, talvez seu campo seja os seus filhos. Você sabe que precisa estar mais presente, ensinar, corrigir, brincar, orar com eles, acompanhar, mas deixa a formação deles acontecer de forma automática. Não sei, talvez o seu campo seja o seu corpo físico. Você fala de liderança, mas negligencia a saúde, o sono, a alimentação e a disciplina física. Talvez seu campo seja as suas finanças, não sei. Você evita olhar números, dívidas, planejamento e futuro porque dá trabalho encarar isso. Talvez o seu campo seja um chamado de serviço que você vá adiando. A pergunta não é teórica aqui. Não quero que você me venha com teoria falsa, com teoria. Né? Eu quero pessoal. Eu quero que você olhe para a sua vida e responda isso com muita clareza. Onde você deveria estar, mas não está? E vou te dar, de forma simples, rápida, certo? Como sair do palácio e voltar para o campo, certo? Vamos a ser bem práticos aqui. Como que um homem sai do palácio e ele volta ao campo onde ele deveria estar? Talvez seja o caso, você pode acompanhar isso aqui. Primeiro, você precisa reconhecer o palácio. Identifique o lugar de conforto ou de conforto que virou uma fuga para você. Não diga apenas, é que eu estou meio perdido. Não. Diga com muita clareza, dê nome para a coisa, nomeie. Meu palácio hoje é o meu celular. Meu palácio, meu lugar de conforto hoje é a pornografia. Hoje é o sofá. Hoje é talvez evitar conversas difíceis. Meu palácio talvez seja dormir tarde, porque eu não quero encarar a vida. Meu palácio é me esconder atrás do cansaço. Sabe por quê? Porque aquilo que você não nomeia, você dificilmente enfrenta na sua vida. Segundo, você precisa identificar o campo. Agora que você sabe qual o palácio, saiba qual o campo no qual você deveria estar. Qual responsabilidade está sendo abandonada? Talvez seja a sua fé, seu casamento, seus filhos, não sei, talvez seu trabalho, seu próprio corpo, as suas finanças, seu ministério, não sei. O homem ele precisa saber para onde deve voltar. Terceiro, tome uma ação pequena, concreta, hoje. Não espere ter vontade, não espere amanhã, não para a semana que vem. Hoje, não espere sentir grande inspiração, não espere o cenário perfeito. Volte com uma ação obediente. Faça uma ligação, tenha aquela conversa, abra a Bíblia, saia para caminhar, faça um orçamento, bloqueie aquele acesso que dá a você, né, coisas ruins. Peça ajuda, porque sabe, o retorno ao campo ele começa com obediência concreta. Quarto, entre em ambiente. Porque você pode até sair do palácio hoje, mas se continuar sozinho, talvez você volte a ele amanhã. Ambiente, ele não substitui decisão, mas ele sustenta o processo. Entenda do que eu estou falando. O homem, ele precisa de lugares, de ritmos e pessoas que chamem ele de volta quando ele começar a se esconder outra vez. E aqui que o Manada Clube ele entra como uma resposta prática dentro do ecossistema Sevillanos. Não como um grupo de homens falando coisas bonitas sobre masculinidade, mas como um ambiente onde homem
é chamado a assumir responsabilidade, a revisar a sua rotina, a prestar contas, a ouvir confrontos, fortalecer a identidade, praticar função e alinhar a postura. Porque, sabe, conteúdo ele desperta, mas ambiente sustenta o homem. Um vídeo talvez pode te fazer perceber que você está no palácio, mas o ambiente certo, ele ajuda você a voltar ao campo repetidas vezes, até isso talvez se tornar um padrão na sua vida. E aí eu te dou brevemente, talvez, as, a tarefa prática de hoje, certo? Pegue então um papel, uma caneta e você responde estas perguntas. Qual é o meu palácio hoje? Qual é o lugar de conforto, distração ou fuga onde eu tenho permanecido? Qual é o campo que eu deveria ocupar? Ou seja, qual é a responsabilidade concreta que eu tenho evitado até hoje? Terceiro, que desejo ficou mais forte porque eu abandonei a minha função? Quarto, qual atitude prática eu vou tomar hoje para voltar ao campo? Eu não quero que você responda isso com uma frase bonita. Responda de uma forma útil, certo? Seja objetivo. A gente não está buscando aqui se emocionar, estamos buscando voltar ao lugar de responsabilidade. Então, meu querido, escuta com atenção, homem. Talvez você não esteja em uma grande queda agora, mas talvez esteja confortável demais no lugar errado. Talvez sua maior luta hoje não seja um pecado escandaloso, mas talvez a passividade que está preparando o terreno para ela. Davi ficou no palácio quando era tempo de ir para a guerra. E muitos homens hoje estão no sofá quando deveriam estar no campo. Então, o meu convite para você hoje é volte ao campo, volte à responsabilidade, volte à vigilância, volte à sua função, volte a Deus. Hoje, este aqui foi o dia 9 de 21 dias de guerra pela reconstrução masculina. Amanhã nós vamos continuar nessa segunda semana e vamos falar sobre função ainda, certo? Se esse vídeo te chamou a atenção, se esse vídeo ajudou você, compartilha, se inscreve nesse canal para continuar expandindo esse trabalho aqui, essa mensagem. Já sabe, eu sou Christian Sebidiano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.